Então, o PET é uma tecnologia que mede e quantifica processos bioquímicos. Como assim? Como é que ele consegue fazer isso? Bom, ele consegue fazer isso através do uso do radiofármaco. O que é esse radiofármaco ou radiotraçador? Bom, ele é uma substância que é composta por duas partes: a parte do rádio e a parte do fármaco. A parte do rádio é um isótopo radioativo, né? Então, é uma substância que emite uma radiação. E essa radiação é detectada pelo aparelho de PET, tá? Então, através da detecção dessa radiação, é que a gente consegue gerar as imagens. Então, o isótopo radioativo é o responsável pela formação das imagens. Já a outra parte do radiofármaco, que é o fármaco ou traçador, ele é alguma substância que seja análoga a uma molécula biológica, ou seja, ele imita, faz parte de algum processo bioquímico ou molecular do nosso corpo, né? Ou seja, é a parte do fármaco ou traçador que serve, então, praticamente como sendo um míssil teleguiado. É ele que vai dizer para onde é que aquela substância vai, quais são as células que vão concentrar aquela substância, né? Qual vai ser a biodistribuição do material. Então, a partir disso, a gente consegue rastrear e formar imagens de vários processos bioquímicos e moleculares diferentes, né, de acordo com qual radiofármaco que você vai usar. Então, no PET, né, é o paciente que é a fonte de radiação, porque é o paciente que recebe aquele radiofármaco e ele passa a emitir essa radiação que é detectada pelo aparelho. A gente produz, então, com isso, uma imagem funcional. A gente está realmente enxergando aquela atividade bioquímica molecular que a gente está rastreando, né? Só que a gente tem um problema, entre aspas. Essa imagem, ela é uma imagem de baixa resolução, né? De baixo contraste, digamos assim, né? Em relação às estruturas anatômicas. E o que é que a gente faz, então, para resolver esse problema? Né? A gente tem um aparelho híbrido. Então, no mesmo aparelho, a gente tem o componente, o aparelho do PET, né, que faz as imagens do PET, e tem, acoplado a ele, um aparelho de tomografia convencional. E aí a gente consegue, então, agregar, né, as vantagens dos dois métodos. A gente produz a imagem funcional no PET, né, e acopla ela, soma ela à imagem anatômica da tomografia. Hoje em dia já existem aparelhos também de PET ressonância, né? Aqui no Brasil, a gente tem hoje só 2 aparelhos de PET ressonância instalados, né? Enquanto que todos os outros aparelhos de PET no Brasil todo são PET-CT. Tá bom, então com o CT acontece o inverso. O aparelho é que é fonte de radiação, nesse caso de raio-x, que atravessa o paciente e forma aquelas imagens baseadas nas diferentes densidades, né? A gente vai ter uma imagem anatômica com uma ótima resolução, com um melhor contraste do que em relação ao PET. Vamos tentar ver um pouco isso na prática para a gente entender melhor. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. A imagem funcional, na imagem funcional, a gente consegue ver de forma bem mais fácil, né, aquela área alterada, aquela patologia, porém, a gente não tem uma resolução espacial boa para dar detalhes, né, da vizinhança, das estruturas, da relação daquela patologia com as estruturas. Enquanto que nas imagens anatômicas, nas imagens morfológicas, como na tomografia e na ressonância, a gente consegue ver várias estruturas nos mínimos detalhes e a relação entre elas, mas nem sempre a gente consegue encontrar aquela patologia com tanta facilidade. Então, quando a gente tem as imagens híbridas, as imagens de PET-CT, acontece isso. A gente consegue identificar a patologia e, ao mesmo tempo, ver
detalhes dela e da relação com a sua vizinhança. Então, a gente consegue somar o que há de melhor nos dois métodos, né? E o interessante é que, nesse caso, nem sempre 1 mais 1 é igual a 2, né? Já tiveram vários trabalhos mostrando que, se você pegasse a mesma equipe médica e eles laudassem o PET sozinho, o CT sozinho, na hora que eles analisam o exame combinado, o PET-CT, eles conseguem ter um maior grau de detecção. Então, nesse caso, 1 mais 1 pode ser, inclusive, mais do que 2, né? Então, a gente está somando o melhor de dois métodos.